O rapaz que queria agarrar o sol. Todos os dias, o rapaz se levantava com o cantar do galo e ia sentar-se no banco de pedra à porta de casa. Com os olhos postos no cimo da montanha, ali ficava à espera do nascer do sol. Sentia-se cada vez mais seduzido por aquela luz dourada que se espalhava no céu quando o sol acordava. E uma ideia começou a persegui-lo. Era ali a terra do ouro. Ali, do outro lado da montanha, haveria tanto ouro que o sol, ao levantar-se, o espalhava numa nuvem de poeira com que pintava o céu em cada madrugada. Basta subir o monte e passar para o outro lado da serra, dizia o rapaz de si para si, cada vez mais certo da conclusão a que chegara. De tal maneira, esta ideia se tornou insistente que o rapaz não conseguia pensar em outra coisa. Enquanto trabalhava, enquanto comia e até enquanto dormia, pois que em sonhos se via montanha acima em busca da fortuna. E mais inquieto ficava quando saía com as cabras para o pasto e tinha tempo para pensar na vida e olhar em volta. Visto do cimo da encosta, a aldeia mais parecia um amontoado de pedra escura, salpicado pelo verde das hortas. Miséria de vida, ia pensando o rapaz. E o diabo do sol a fazer-me negaças? Hei de agarrá-lo, ai se hei de! Enquanto ia olhando as cabras e roendo um pedaço de pão, escuro para enganar a fome, as ideias fervilhavam-lhe na cabeça. Uma terra com tanto ouro que até se espalha pelo ar e nós aqui sem um tostão. Basta subir o monte e passar a serra. Basta subir o monte e passar a serra. Não se cansava de repetir a mesma frase, como se quisesse afastar qualquer receio da viagem que ainda lhe ensombrasse a vontade ou procurasse juntar forças para se pôr a caminho. Ora, um belo dia, o rapaz decidiu partir. Preparou o bornal com comida para a viagem e esperou que o sol nascesse. Despediu-se do pai. A bênção, pai, ainda há de orgulhar-se de mim. Despediu-se da mãe. Não fique triste, minha mãe, que logo estarei de volta. E despediu-se do faísca. Toma conta das cabras, ouviste? A mãe soltou uma lágrima. O pai fingiu indiferença. O rafeiro abanou infusivamente a cauda, como quem diz: vai descansado. Guiado pela luz dourada que iluminava o caminho e a alma, o rapaz iniciou a escalada do monte com o entusiasmo e a força de quem começa uma vida nova. E subiu, subiu, subiu. As forças foram, porém diminuindo, e o rapaz depressa percebeu que tinha pela frente uma tarefa mais difícil do que alguma vez imaginara. No entanto, a imagem da gaveta do pão, tantas vezes vazia, da casa feita de pedra solta, com portas e janelas por onde o vento assobiava, do fato coçado e das botas quase sem sola, dava-lhe forças para continuar a caminhada. Cada ladeira vencida era um degrau para a fortuna. Cada arranhão no tojo que lhe atrapalhava os passos era uma marca de vitória. Cada tropeção nas pedras e da encosta era um pontapé no seu destino de miséria. Quando o rapaz chegou ao cimo do monte, já a noite caíra. Decidiu por isso acomodar-se para dormir, convencido que pela madrugada, quando o sol acordasse, teria na sua frente a tão ambicionada terra do ouro. No entanto, novo desafio esperava. Mal abriu os olhos, o rapaz verificou que para lá do monte se avistava um extenso vale e ao fundo uma outra montanha ainda mais alta do que aquela que acabara de subir, emoldurada pelo esplendor dourado do sol. O desânimo amoleceu-lhe o corpo e fê-lo sentar, braços caídos e olhos postos no horizonte. Mas logo a imagem da aldeia sem pão, das casas de pedra enegrecidas pelos rigorosos invernos e dos rebanhos mendigando o pasto pelas encostas pedregosas, lhe restituiu as forças. Com entusiasmo redobrado, recomeçou a caminhada, que durou dias e dias. Atravessou o vale, subiu a montanha e, de novo deitado no cimo de um monte, esperou pela madrugada. Quando a luz clareou o horizonte, o rapaz nem queria acreditar no que via. Um outro vale, uma outra montanha por trás da qual o sol levantava a poeira dourada, reafirmando que era ali, onde ele nascia, que ficava a terra do ouro.
Desta vez, porém, o rapaz percebeu que estava envolvido numa aventura impossível. Para lá de cada montanha haveria sempre um vale, com nova montanha ao fundo, e assim sucessivamente, numa cadeira interminável. Desistiu da sua tarefa e iniciou o caminho de volta à aldeia. Caminhou todo o dia sem pressa e com um pensamento perdido, como quem não sabe o destino. Entretanto, ao cair da tarde, um magnífico pôr do sol tingiu de dourado a linha do horizonte. «Espera lá, rapaz, nada está perdido!» disse tão alto que a sua voz fez eco e quase o assustou. «Afinal, também há ouro na terra onde o sol se põe. Como é que eu ainda não tinha pensado nisso?» Sentou-se numa pedra a observar o horizonte e a pôr as ideias em ordem. «Claro! É isso mesmo! Todos os dias o sol se levanta e atravessa o céu, levando o ouro de um lado para o outro da terra. Por isso, ele espalha ouro quando se levanta e volta a espalhá-lo quando se põe.» Entusiasmado com a ideia e feliz consigo próprio, iniciou o rapaz o caminho rumo ao pôr do sol. Também desta vez a jornada é longa, mas agora mais fácil. Em vez de montes, colinas. Em vez de desfiladeiros, planícies. Cheio de entusiasmo e grandes expectativas, o rapaz caminhava sem descanso. Ia sonhando com pão abundante, pão branco como lhe contavam que havia, mas que nunca tinha provado. Casa com reboco e janelas com vidros, como vira nas casas dos senhores. Fato novo e botas novas no dia de romaria. Enfim, ideias não faltavam, ânimo também não. Entretanto, à medida que ia caminhando, começou a ver uns brilhos estranhos que faiscavam espalhados pelos campos, como se fossem estrelas minúsculas. Era sobretudo quando o sol estava a pique que mais se tornavam visíveis esses pedacinhos de brilho. «É ouro!» exclamou o rapaz, entre incrédulo e delirante. «É o sol que não consegue carregar tanto ouro, está-se mesmo a ver. Vai tão carregado que, ao atravessar o céu, deixa cair sobre a terra estes pedacinhos. Isto é ouro puro!» Apesar de convencido de que iria encher sacos e sacos quando chegasse à terra do ouro, o rapaz não quis, no entanto, desperdiçar oportunidades. E de cada vez que lhe apareciam os tais pedacinhos brilhantes, ele apanhava-os e metia-os no bornal. Iam passando os dias, as semanas, e o rapaz afastava-se cada vez mais da montanha que deixara para trás, convencido de que o fim da viagem estaria próximo. De aldeia em aldeia foi o rapaz caminhando, até que um dia se viu frente ao mar. Caía a tarde e do outro lado daquela imensidão de água o sol, como se troçasse da sua pouca sorte, do seu fraco entendimento, da sua patetice, sabia lá. Mergulhava na linha do horizonte, espalhando poeira de ouro pelo céu e pela água. Pela primeira vez, o rapaz percebeu que era impossível chegar à terra do ouro. Triste, desanimado, impotente perante a grandeza da terra e do universo, iniciou o caminho de regresso a casa. Ao fim de longos dias de jornada, o rapaz entrou na aldeia, vagaroso e cabisbaixo. De uma coisa estava certo: era maior o peso da desilusão que o da fortuna que esperara ter carregado da terra do ouro. Restava-lhe o que trazia na bornal. Como sempre fora habituada a pensar que as migalhas também são pão, nunca lhe tinha faltado vontade de se curvar sobre a terra para aproveitar os minúsculos pedacinhos brilhantes que ia encontrando pelo caminho. Afinal, o sol até foi generoso, ia pensando para se animar. Já que não foi capaz de chegar à terra do ouro, ele deixou cair uns pedacinhos lá do alto dos céus, enquanto o carregava para o outro lado do mar. Tem um homem de se contentar com a sorte que tem. Entretanto, receoso de perder o pouco que conseguira, decidiu que o deveria esconder. Por isso, tomou de imediato uma resolução: vou enterrar isto e é já, antes que alguém me veja ou os cães pressintam que cheguei. No entanto, mal entrou no pátio da sua velha casa, Faísca pressentiu a sua presença e apareceu. «Cala-te, Faísca, nem um pio!» disse abafando a voz. O cão obedeceu de imediato, sem protestos, mas sem compreender os motivos de tal ordem. Não deveria a chegada do dono ser anunciada com ruidosa alegria?
Mas se ele impunha silêncio, era porque achava necessário e voz do dono é sagrada. Limitou-se por isso a abanar a cauda efusivamente e a seguir os movimentos do dono com um desvelo de cão diligente. Entretanto, o rapaz procurou uma enxada e tomou o caminho dos campos, sempre acompanhado pelo saltitar frenético do Faísca, que já tinha percebido que sair da aldeia sem as cabras e ainda por cima calado e às escondidas é coisa séria. Ai, se é! Já longe das casas e afastado dos caminhos de todos os dias, o rapaz olhou em volta e escolheu um lugar fora de suspeitas para esconder a sua pequena fortuna. Abriu uma cova, despejou o bernal e cobriu com uma boa camada de terra, enquanto insistia em recomendações. Faísca, nem um pio. Ninguém deve saber o que está aqui. Ninguém, ouviste? Ai de ti se vens para aqui escavar com a mania de que és cão de busca. Desta vez, Faísca ficou quieto como uma estátua, olhos fixos no dono, como quem diz: está descansado que eu não sou burro. Já percebi que isto é um segredo só nosso. Enterradas as poucas sobras do seu sonho dourado, fez-se o rapaz anunciar, e o Faísca pôde então soltar a sua alegria em saltos, ladridos e corridas desenfreadas. O serão prolongou-se pela noite até altas horas. Em conversa animada, o rapaz contou e recontou as suas aventuras a quem o quis ouvir, mas relatando apenas o que lhe convinha. A vida da aldeia retomou o seu curso. O sol continuou a nascer e a pôr-se mergulhado em poeira dourada. O rapaz retomou as suas tarefas de pastor. Só o Faísca, ciente do seu papel de cão de guarda e fiel ao seu segredo, alterou a sua rotina. Todos os dias, antes que o dono o chamasse para sair com as cabras, ia numa corrida verificar o tesouro escondido. Não fosse algum bicho de selas ou algum curioso com a mania de que é esperto. Ora, certo dia, o Faísca regressou da sua missão de vigilância, ofegante e agitado, numa correria louca. Lançou-se pela casa dentro à procura do dono, que ainda comia, descansado, o caldo da manhã, e pôs-lhe as patas dianteiras nos joelhos, quase derrubando a malga do caldo. Faísca, quieto! Perdeste o tino ou quê? Gritava o rapaz, enquanto punha a salvo o caldo e o pedaço de broa que segurava na mão. O cão não parava de saltar e ladrar, como se dissesse: anda daí que tenho novidades. Está bem, já percebi, exclamou o rapaz. Queres que vá contigo? Já vou. E levantou-se em direção à porta. Faísca conduziu o dono ao local do tesouro escondido, sempre saltaricando, um olho no dono, outro no caminho, ansioso por dar a novidade. Quando chegaram perto, o rapaz parou, num misto de pasmo e perplexidade. Como é que, em tão pouco tempo, o campo se tinha coberto de verde, como se uma mão invisível tivesse feito a sementeira, sabia lá ele de quê? Faísca estava sentado sobre as patas traseiras, olho brilhante e língua pendurada, orgulhoso da sua cumplicidade em tamanho mistério. Outros aldeões passaram pelo campo e também eles estranharam aquela erva que nascia sem sementeira, mas como manda a prudência, esperavam para ver. Foram passando dias, semanas, e o campo estava cada vez mais lindo e verdejante. A curiosidade era agora enorme entre a gente da aldeia, que todos os dias ia observar o crescimento daquela seara desconhecida. A certa altura, a misteriosa planta deitou espiga, uma espiga longa, cheia de grãos promissores. O campo começou a amarelecer e, à medida de que o verão progredia, mais dourado se tornava. Até que num dia de vento e sol forte, em pleno agosto, o rapaz reconheceu na seara ondulante o brilho dos pedacinhos de ouro que tinha recolhido durante a sua caminhada em busca da terra da fortuna. Reunidos os aldeões, todos reconheceram que, afinal, a aldeia estava rodeada por uma seara de trigo que lhes ia dar pão, pão branco como o das terras de abundância, e meios de vida. O rapaz acreditou que, na sua generosidade, o sol lhe tinha mostrado o verdadeiro ouro da terra e entregou-se cheio de entusiasmo à sua tarefa de lavrador. E para que ninguém mais esquecesse o que um dia ali se passou, decidiu que aquela terra passaria a chamar-se Póvoa do Vale do Trigo. E ainda hoje se chama assim.